E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo para vocês hoje mais um react, dessa vez lá do canal do Guilherme Analisa, que é o Mitologia, o Castigo de Sísifo, mitologia grega. Link do vídeo original vai estar na descrição para vocês poderem conferir assim como redes sociais do meu canal na roxinha, beleza? Então segue mais lá. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Sísifo, conheço mais ou menos assim, né? Pelo que eu sei, ele foi o cara que fugiu da morte. E é o nome de um dos cavaleiros de ouro do Lost Canvas. É basicamente isso que eu conheço. No Mitologia de hoje, eu vou contar a história do homem que enganou a morte. Se bem que nesse caso, a morte foi bem burra. Aí eu já não sei, porque eu não conheço o mito certo. Deixarei ele me contar. O personagem principal da nossa história é Sísifo, fundador e primeiro rei de Éfera, posteriormente conhecida como Corinto. E esse homem, desde muito cedo, ficou conhecido por ser incrivelmente esperto, sendo que um dos exemplos de sua astúcia ocorreu durante sua juventude, quando o gado de sua fazenda começou misteriosamente a desaparecer. E ele, suspeitando de seu vizinho, notou que o rebanho dele estava aumentando com o tempo. Então, para resolver essa questão, ele marcou os cascos dos seus bois para provar o roubo, recuperou o gado perdido e, para se vingar, ainda dormiu com a filha do vizinho ladrão. E não é de se surpreender que ele tenha convencido ela a fazer isso, tendo em vista que ele era um mestre da persuasão. Ele tinha lábia para convencer qualquer um. Em outras palavras, miguezeiro safado. E fora isso, Sísifo também era muito egocêntrico. Ele se acostumou a sempre ter tudo o que queria. E por isso, se aproveitava de todas as oportunidades que apareciam à sua frente. Então, certa vez, do alto de sua torre, ele observava o seu reino, como fazia todos os dias. Até que, de repente, ele vê algo muito estranho no céu. Uma águia gigante carregando uma bela jovem. É quem eu? Então, ele continuou observando e prestando atenção na trajetória da ave. E rindo também, porque ele não estava nem aí pro bem-estar alheio. Ele só se fingia pro povo dele. Clássico político. Pouco tempo depois, Sísifo foi informado que Ásopo, o deus de um importante rio da Grécia, procurava desesperadamente sua filha desaparecida, cuja descrição se encaixava com a que ele tinha visto nas garras da águia. Aí o nosso rei Falamansa vai ao encontro dessa divindade e diz que tem informações sobre o paradeiro da garota. Só que, em troca disso, Ásopo teria que criar uma fonte de água para sua cidade, porque a população estava reclamando e ele já estava de saco cheio. Aí o deus fluvial aceita e, com as informações que recebeu, vai atrás de sua filha. Mas o problema é que nenhum dos dois sabia com quem eles estavam se metendo, pois quem tinha sequestrado a garota era Zeus. Que surpresa! Então, quando o Ásopo encontrou a filha, eu suspeitei quando vi uma águia e uma mulher, dele, e o deus eu do não rio quis saiu falar correndo. nada. E obviamente a história não termina aí, porque Zeus queria fazer um sequestro rápido e na surdina, ou como ele gosta de chamar, sequestro relâmpago. Mas com essa confusão, todo mundo ficou sabendo, inclusive a sua esposa Hera, trazendo uma baita dor de cabeça pra ele. Então, como já era de se esperar, Zeus ficou putaço e quis saber quem foi o X9 que fez a delação premiada. E quando ele descobriu, o rei do Olimpo decidiu que esse mortal enxerido deveria pagar por sua ousadia com a própria vida. E para isso, encarregou Thanatos, o deus da morte, de ceifar sua alma. Algum tempo se passa, e enquanto descansava em seu palácio real, o nosso rei espertalhão recebe essa tão indesejada visita. Thanatos surge carregando sua foice de almas e suas correntes do submundo. Mas, para surpresa do deus da morte, Sísifo não parecia triste nem assustado. Muito pelo contrário. Ele fez uma reverência e disse que estava lisonjeado por estar diante de uma divindade fascinante como ele. Já começou uma honra poder testemunhar um trabalho divino a trabalhar o terreno dele. Concluiu dizendo que já tinha aceitado o seu destino e que o seu último pedido era poder ver de perto as tão magníficas correntes do submundo que só um deus tão grandioso quanto ele poderia usar. Aí o Thanatos, que já estava todo pimpão, se achando maioral, aceita o pedido e entrega o objeto para que ele o veja. Mas o que o deus da morte não sabia era que Sísifo já estava esperando essa situação. Porque assim que ele descobriu que Zeus estava por trás do sequestro, ele já desconfiou que a morte ia bater na porta dele. Conclusão, assim que recebe os grilhões, o rei rapidamente os joga sobre o deus da morte, fazendo com que Thanatos ficasse preso em suas próprias correntes. Vai ser burro assim lá na Enfim, a partir daí, o deus da morte passou a viver acorrentado no Palácio Real. O que, obviamente, começou a gerar problemas seríssimos no planeta. Porque, como ele estava incapacitado de fazer o seu trabalho, no caso, ceifar as almas e levar elas para o submundo, as pessoas pararam de morrer.
Com isso, não demorou muito para que Hades, o deus do reino dos mortos, notasse que tinha algo de errado. Mas antes que ele pudesse fazer algo a respeito, um de seus sobrinhos do Olimpo ficou extremamente irritado com essa situação. Quem? Ares, o deus da guerra. Pois com a ausência da morte, não havia mais sentido em guerrear. Que, obviamente, é o passatempo favorito dele. Então, ele, que não era conhecido pela sua paciência, vai enfurecidamente tirar satisfações com o deus do submundo. O que adianta matar os caras se eles não morrem? Eu sei, eu tô ciente do problema. O que você precisa saber é o seguinte. O Thanatos é um imbecil. Faz séculos que eu quero demitir esse moleque. Ele é filho da minha tia-avó, ele mora com a mãe dele aqui no submundo. O problema é que a Nyx é uma deusa muito querida minha e da Perséfone. Ela tá sempre visitando a gente, trazendo presentes, ela é muito gente fina. Mas ela também é totalmente mãe coruja. Então fica difícil para eu chegar nela e dizer: olha tia, o teu filho é um retardado, tô despejando ele do submundo. Porque, porra, o cara não sabe fazer nada, bicho. Se ele não fosse mortal, ele com certeza ia morrer de fome. Ah, mas eu queria só achar esse moleque criado a leite com pera. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Não, cara, violência não leva a As nada. atuações são Como assim violência não sensacionais, leva a velho. nada? Eu resolvi todos os meus problemas com violência. Sim, falou o cara que nunca ganhou uma batalha com a própria irmã. A Atena não conta. Ela não sabe brigar. Ela fica cheia das artimanhas, dos planinhos, ao invés de cair na porrada. E se você tá duvidando, então cai dentro, tiozão do submundo. Olha, por mais que eu adoraria te colocar no seu lugar, eu acho que você deveria se preocupar com coisas mais importantes. Tipo esconder do Olimpo que você tem um caso com Afrodite. Quem te contou isso? Opa, é O isso. Hefesto não pode saber. Então cai fora daqui e para de encher o saco. Tivemos um Ed, pera lá, deixa eu voltar aqui, né? Pronto. Então cai fora daqui e para de encher o saco. Na sequência, Hades olha o registro de mortes e vê que o último trabalho de Thanatos era trazer a alma de um homem chamado Sísifo. E como é sempre ele que tem que resolver as cagadas dos outros deuses, ele vai pessoalmente resgatar aquela alma. É verdade, né? O Algum Hades tempo que tem se que, passa, e o Palácio Real tem recebe que mais essa visita divina. arrumar a bagunça dos E, outros. como já era de se esperar, o nosso rei malandro começa a eloquentemente encher o deus do submundo de elogios. Que, por sua vez, imediatamente manda o cara calar a boca. Ele não suporta puxar saco. Aí, o Hades vai até o Thanatos, dá um pescotapo no idiota pra ele largar a mão de ser besta e o liberta das correntes. Com isso resolvido, ele manda o deus da morte voltar ao trabalho e, pra garantir que Sísifo não ia escapar novamente, ele mesmo leva a alma do safado pro reino dos mortos. E agora, como curiosidade, é válido mencionar que, com a morte dele, seu filho Glauco assumiu o trono, dando início à trama do Belerofonte e do Pégaso, que foi a mitologia anterior. Mas continuando a história. Chegando no submundo, Hades é recebido por sua esposa Perséfone, que estava visivelmente preocupada com seu marido, porque é muito raro ele sair para a superfície, ele só vai quando o assunto é sério. Então, ele diz que o problema já foi resolvido e que ela não precisa se preocupar. Aí, Perséfone respira aliviada, dá um beijo em seu amado e, com o seu jeito doce e juvenil, pergunta se ele precisava de ajuda em alguma coisa. E enquanto o casal tinha essa breve conversa, o falecido rei que estava ao lado prestava atenção na personalidade ingênua de Perséfone. E com isso, ele já sabia o que fazer. No dia seguinte, a bela deusa passeava pelos jardins do submundo, como sempre gostou de fazer. E eis que, coincidentemente, ela encontra Sísifo, cabisbaixo, pensativo. E, sabendo que ele foi buscado pessoalmente pelo seu marido, ela fica curiosa e pergunta qual era o problema. Então, com tristeza em sua voz, ele conta que a vida dele foi tirada simplesmente por ele ter tentado ajudar uma jovem garota que foi sequestrada. E que fazendo isso, ele ainda conseguiu uma fonte de água para o seu povo. E com ela, salvar as plantas e as flores que estavam morrendo com a seca. Nisso, a deusa da primavera já estava chorando de comoção. Ela deu até um abraço nele. Na sequência, ele diz que se pelo menos ele puder ter certeza que o corpo dele foi enterrado de forma digna, com todos os ritos necessários, algo que era extremamente valorizado naquela época, ele já ia se sentir melhor. Então, ouvindo isso, a rainha do submundo se oferece para olhar no registro dos mortos para ver se tinha alguma informação sobre isso. E quando ela olha, ela vê que o corpo do cara foi completamente abandonado. A esposa dele simplesmente ignorou o cadáver, o que deixou Perséfone com ainda mais pena dele. Mas o que ela não sabia era que antes mesmo de receber a visita de Thanatos, Sísifo avisou sua esposa que caso ele morresse, o seu corpo não deveria ser enterrado. Mano, Caraca, o cara mano, tava 20 maluco. passos na frente. Exatamente. E com mano. isso, ele já tava E pronto muito pra à finalizar frente o do plano. futuro. Então, o malandro, com lágrimas nos olhos, pede à deusa da primavera se ele não poderia voltar à superfície apenas por um dia, para que pudesse conversar com sua esposa e garantir que seu corpo fosse enterrado corretamente. E, como você já deve imaginar, Perséfone aceita.
na condição de que logo na sequência ele voltasse ao reino dos mortos pro Hades não ficar sabendo. Aí, com a permissão da rainha do submundo, a alma dele consegue retornar ao mundo dos vivos e chegar no seu antigo palácio. Mas, ao invés de conversar com a esposa, ele volta pro seu corpo e sai vazado. Ele desapareceu no mundo. Tendo assim, enganado a morte pela segunda vez. No dia seguinte, a deusa percebe a burrada que fez e ela mesma conta pro seu marido do seu erro. E, como já era de se esperar, ele ficou incomodado. Mas Hades não brigou com ela, porque ele sabia que não foi por mal. Perséfone só era muito inocente, que por acaso foi a principal característica que fez ele se apaixonar por ela. Só que com isso, mais uma vez o deus do submundo ia ter que consertar a gafe dos outros. Exatamente. E dessa vez ia ser mais difícil, porque Hades não tinha como saber onde ele se escondeu. E mesmo que ele resolvesse procurar, ia demorar muito tempo. Ele não podia simplesmente abandonar o submundo e as suas responsabilidades para fazer isso. Então, ele precisava escolher alguém para trazer o cara de volta. Alguém que fosse veloz o suficiente para poder vasculhar toda a Grécia e que ao mesmo tempo fosse um cara safo para não cair na lábia dele. Hermes. Bom, a essa altura vocês já devem saber quem ele escolheu. Hermes, o motoboy do Olimpo. Aí o deus mensageiro aceita a tarefa passada por seu tio e imediatamente inicia sua procura. Que, por acaso, foi um serviço absurdamente difícil. Ele passou muito tempo procurando. Mas, depois de uma longa busca, ele finalmente encontra e o leva de volta ao submundo. Tá entregue, tio! O maluco tava escondido nas quebradas. Mas, fica tranquilo, eu sou brother dos caras lá, então tá tudo sussa. Parabéns, Hermes. Esse foi um excelente trabalho. É nóis, tio Hades, tamo junto. E já que eu tô aqui, eu queria trocar uma ideia rapidinho. Porque o meu pai andou brigando comigo e agora ele não deixa mais eu levar as minas lá no Olimpo, velho. Então, você bem que podia deixar eu fazer um rolê com a minha gata nos Campos Elisa, né? Não abusa. Ah, meu Deus! Com isso resolvido, Sísifo, que a princípio só ia ficar no reino dos mortos como qualquer alma penada, foi condenado por suas violações a um castigo no Tártaro, a parte mais terrível do submundo. Lá, ele teve que empurrar uma grande rocha montanha acima, trabalho que levou um dia inteiro de sofrimento para ser realizado. Mas não é só isso, pois assim que chegou ao topo, a rocha rolou de volta ao chão, e ele teria que repetir essa tarefa todos os dias, por toda a eternidade. Conclusão, o Sísifo se fudeu. E uma curiosidade é que a partir daí surgiu a expressão popular trabalho de Sísifo, se referindo a qualquer serviço ou situação interminável e inútil, eu nunca ouvi essa expressão na minha vida, são sempre infrutíferos e sendo bem frustrantes. sincero. Mas agora pra encerrar, vocês lembram que eu mencionei que Ares tinha um caso com Afrodite, né? Exatamente. Então, se vocês já achavam que o Mitologia parecia o caso de família, isso é porque vocês não viram o próximo. Até mais! Ok. Interessante. Curti. Bastante, inclusive. Bom saber que não enganou uma, enganou duas, né? De certa forma, mas como ele mesmo falou, enfim. Não sei se realmente se fudeu, né? Porque o maluco cavou a própria cova. Mais de uma vez. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva, que ajuda demais o canal. E nos vemos na próxima. Falou.